essa história, eu acho que é tão contada, é tão falada, mas de repente a gente não pensa assim no aspecto metafísico. Essa história de Jesus Cristo caminhando sobre as águas ou sobre a água, porque aconteceu num momento assim muito importante da vida dele, porque ele acabou de fazer o Sermão da Montanha e estava cheio de luz, estava se sentindo muito conectado com o Pai, né, com o Pai cósmico, e quis ficar mais retirado. A gente tem que ver Jesus Cristo e os discípulos pelo seu lado humano também, porque eles são humanos, né? Então imagine os discípulos todos felizes com o sucesso do mestre deles, e vão fazer o quê? Vão passear de barco, vão sair, pegam o barco e vão ao mar. E Jesus, vamos mestre, não, eu quero ficar em seclusão. Aí foi ficar meio meditativo, né? Aí saiu o barco, aí vem a tempestade, daí vocês sabem. Vem a tempestade, vem o pânico, parecia impossível sobreviver a essa tempestade, as ondas enormes, e os discípulos já se deram como mortos. Aí eles viram que de longe aquele ser de luz, e eles disseram: é o anjo da morte, veio nos levar, né? E quando Jesus chegou mais perto, era ele caminhando sobre a água como se caminhasse sobre o chão, né? Aí eles olharam, ficaram estarrecidos, e Pedro, que tinha aquela fé mais forte, aquela conexão mais forte, ficou olhando, e Jesus disse: venha. Parou um pouquinho longe do barco, né? Venha. E ele, olhando para os olhos do mestre dele, cheio de fé, cheio de vamos dizer, certeza que ele podia, ele começou a caminhar na água. De repente, o que é que a mente dele disse? E isso, gente, tem muitas implicações profundas que a gente pode aplicar na nossa vida. O que é que a mente dele disse? Ele está caminhando na água. E aí ele começou a pensar: como é que eu posso estar sobre a água? Se a água, a gente afunda na água, a gente não caminha na água. Ele começou a ter essas dúvidas e começou a afundar. Nesse momento que ele começou a afundar, Jesus Cristo não correu, mas não andou, correu na água e pegou, tirou, antes que ele afundasse completamente, colocou no barco e acalmou a tempestade. E eles voltaram para a terra são e salvo. Então, quando eu gosto muito de ler essas histórias, tanto as histórias bíblicas do Velho e do Novo Testamento, assim como as histórias védicas, por seu significado profundo, né? Que grandes mestres falam também, mas nós também podemos perceber esses significados, né? E aplicar na nossa vida. Porque uma escritura de verdade fala com a gente a nível individual, não é a nível uma mensagem só. Um erro muito comum das pessoas que entram na espiritualidade é levar as escrituras literalmente, né? E tentar formatar tudo, né? Então o que acontece aí? Isso hoje em dia, já até a lei dos milagres, tem livros, tem estudos sobre a lei dos milagres, e é o tópico de hoje, né? Como caminhar na água no seu sentido mais prático. Pela lei dos milagres, você sabe, como Nikola Tesla falou, né? Esse grande engenheiro lá do final do 1800, ele disse: para entender os mistérios do universo, como tudo é feito, como tudo funciona nesse universo que a gente acha impossível de entender, ele diz assim: vocês têm que aprender a pensar em termos de energia e de frequência. Tem que aprender a pensar em termos de energia e de frequência, né? Então, tudo é energia. Você tem que olhar o quê? Tanto que o tema é o físico, o mental e o espiritual. Então a gente olha o que é o físico. Se você botar em microscópios cada vez mais poderosos, você vai ver que são partículas de energia se movendo. Os né? Formados dos prótons, dos nêutrons e elétrons se movendo, eles vão formar moléculas. Essas moléculas e átomos vão se ajustar e vão dar forma à mesa, à água, ao ar, né? Vão dar consistência do ar e tudo à nossa volta, as plantas, as pessoas, nosso rosto, nossa estrutura interna física, nossos órgãos, a nossa saúde interna, né, a nossa aparência e tudo isso, tudo formado de energia. Agora, o que é que organiza a energia formando formas materiais?
O que é que organiza a energia? Frequência. Frequência é o que faz a energia se organizar, é o que faz os átomos se organizarem, formarem moléculas e dar forma à coisa. Como vocês sabem, uma experiência da física quântica, alguns anos atrás, que abriu portas a muitas perguntas e muitos questionamentos, é aquela famosa experiência da fenda dupla, que eu não vou entrar agora. Se vocês quiserem, façam uma anotação mental. A experiência da fenda dupla, que foi, em resumo, comprovou que o resultado de uma experiência não é necessariamente matematicamente aquilo. O resultado de uma experiência tem muito a ver com a expectativa do observador. Isso foi comprovado em laboratório. Quando eles tiveram expectativa, quando eles colocaram uma câmara observando um processo, os elétrons se comportaram de uma forma. Quando eles tiravam a câmara, se comportavam de outra, a depender da frequência externa. Então isso nos Vedas, 6 mil anos atrás, já estava escrito, mas em termos de vibração. O que a gente fala, por exemplo, o campo quântico, que é o universo como a gente vê, eles falam de Maya. Eles chamam de Maya, que é uma projeção da nossa consciência em combinação com a frequência do mundo mesmo. Eles têm um termo de Maya, e eles chamam isso uma ilusão cósmica, porque eles dizem: o que vocês pensam que é real, isso são pensamentos milenares. O que vocês pensam que é real não é real. O que vocês pensam que é irreal é o que é real.
Nos tornamos bons em ser maus também. Nos tornamos muito bons em criar inferno na vida das pessoas às nossas voltas. Nos tornamos muito bons em criar política nos ambientes à nossa volta. Intriga, corrupção. Tudo que a gente pratica, a gente se torna bom. Pensamento positivo, negativo, etc. Imagine você praticando piano 12 horas por dia. Imagine o quão bom você seria em 6 meses. Todo mundo entende isso, né? O que é praticar arte marcial, dança, por algumas horas por dia e ver o seu corpo respondendo, ver as suas habilidades respondendo, ver o seu ritmo melhorando, os movimentos dos seus dedos se encaixando nas teclas do piano. Isso foi o quê? Prática objetivada. Mas quando a gente fala de meditação, isso não é para mim. Quando a gente fala de pensamento positivo, eu sou assim, né? A nossa própria vida, a nossa própria existência. O mesmo contudo, viver conscientemente para viver plenamente. E as palavras de Tesla que eu tinha escrito aqui, né? Ele nasceu em 1853, engenheiro eletrônico e mecânico, inventor, né? Ele começou com essa coisa do campo eletromagnético, ele começou a falar de ondas magnéticas, energéticas e tudo isso. Eu vou só ler aqui como ele falou, né? Porque eu parafraseei. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então, eu não vou ficar muito tempo falando porque eu quero praticar com vocês, né? Eu quero fazer uma prática com vocês. Mas existe hoje em dia muitas evidências do poder da meditação, porque a gente está falando numa mudança de frequência. Aí ensinamentos, me desculpem se eu sou um pouco crítico nessa área, mas ensinamentos mais superficiais que as pessoas estão ensinando, não tem a menor ideia do que estão falando, falam de pensamento positivo, por exemplo. Estão falando da pontinha do iceberg, quando existe um corpo enorme de gelo por baixo do oceano. Pense positivo. Aí uma pessoa lê um livro, criar, ok, vou visualizar que eu tenho isso, aí não acontece. A pessoa não acredita ou se sente mal, incapaz de gerar, de transformar a sua vida. Mas por que é só a pontinha do iceberg? Porque existe, eu já falei isso aqui quando eu falei da mente e tudo, existe toda uma bagagem de frequência não perceptível no inconsciente, no subconsciente, pessoal e coletivo. E não adianta a gente ficar na pontinha do iceberg dizendo eu vou ter prosperidade, quando esse mundo de frequência por baixo da água está dizendo impossível. E a gente não vê a mudança, a gente pode ter ficar assim empolgado por um momento e manipular algumas coisas, ver o que está acontecendo e tudo, depois a gente dá para trás. Isso são 25 anos disso, gente. Não, 25 não, 30 quase. Então eu já vi de tudo, já li de tudo, já vi de tudo, já conheci muita gente que ensina, que faz, que cobra, tira, eles se enriquecem, né, com os ensinamentos que ele ensina, e você só gasta o dinheiro e depois não vê nenhum progresso na sua vida, tá? Mas o que é que meditação tá? Gratuitamente oferecida pelo yoga tradicional na Índia, pelas escrituras védicas e pelas pessoas, os budistas que ensinam, os taoístas e muitas pessoas que ensinam meditação gratuitamente. Mas o gratuito a pessoa não dá valor, né? Tá ali, tá gratuito, você vai ali, escuta acolá. Não, mas eu paguei 5 mil por esse seminário e vou praticar. Bom ou mal eu vou praticar, me faça bem ou me faça mal, né? Mas essa prática, gente, da meditação, do observar, da respiração, com alguns pontos chaves que eu vou falar aqui, é o que vai transformar o corpo do iceberg, que é o que realmente move a gente, que é o que realmente faz a gente pensar com aquele tipo de frequência, ou sentir esse peso no coração, ou sentir raiva de alguém, ou sentir medo de figuras de autoridade, ou sentir culpa de qualquer coisa que a gente faça, ou achar que está todo mundo olhando para a gente, criticando a gente. Tudo isso são inconscientes, são mensagens inconscientes.
E não adianta trabalhar na consciência. Não adianta livrinho e semináriozinho de fim de semana, nem gente botando o dedinho na cabeça ali por 1 hora por dia. Não vai mudar nada. Vai dar uma sensação que você está sendo acarinhado, que você está sendo cuidado, que vai produzir ocitocina em você, vai produzir serotonina, e você vai se sentir bem e vai procurar ter esse mesmo encontro daqui 1 semana, porque o cafuné é bom e ali tem aquele toque e tudo. Mas aí depois você cansa de gastar dinheiro, aí você vê as coisas dando para trás, aí vocês se acostumam. Não é criticando nenhuma técnica, sabe? Quem cura é o terapeuta, não é a técnica. Se o terapeuta está vivendo aquilo, seja a técnica que for, se ele está vivendo aquilo, está se transformando, a frequência, a palavra-chave, a frequência dele vai te melhorar. Mas se você não trabalha no resto do iceberg, a frequência dele só vai ser um paliativo, vai ser um band-aid, vai ser uma aspirina, um Tilenol. Você não está tratando a acidez no estômago, que está causando dor de cabeça, e a acidez no estômago é causado pela sua ansiedade, que é preocupação, que vem, na verdade, de ignorância espiritual, no sentido de ignorância ser não saber quem você verdadeiramente é. Um filho de Deus, capaz de fazer tudo o que Jesus Cristo faz. Passinhos de bebê, engateando, depois andando, a gente chega lá. Mas tem que dar o primeiro passo. Os budistas dizem, uma jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. E se você estiver cansado de pisar em espinhos, os budistas dizem, se você estiver cansado de pisar em espinhos da vida, o que é mais fácil? Cobrir o mundo todo com couro ou cobrir o seu pé com couro? Se fortificar espiritualmente, trabalhar nessa paz intocável, incondicional aos efeitos externos, é o que a gente tem que fazer. Então, os pontos básicos aqui: o aspecto físico, psicológico, mental e espiritual, né? Só esses pontos básicos, depois a gente entra na meditação. A parte física, de novo, isso daí, aí não importa que técnica você use, com esses pontos básicos, tá? Mas tenha paciência com você mesmo, tenha paciência, se dê tempo e seja regular. Tão regular como talvez muitos de vocês são com as séries do Netflix, com as novelas, né? E no sentido mais positivo, com escovar os dentes, com comer, com fazer a sua rotina prazerosa ou obrigatória para a sua higiene pessoal. Se você conseguir fazer essa higiene mental, que é limpeza de frequências negativas, diariamente, porque se você limpa um pouquinho, se você escova só um dente, né? Não vai dar certo. Mesmo que você se escova os dentes ou uma vez por semana, ou o que for, não vai dar certo, porque vai acumulando, né? Vai acumulando e a gente vai perder os dentes. Então, ponto número 1 no corpo. O nosso corpo absorve frequência. Não se preocupe que eu não vou falar de dieta, tá? Vocês já sabem, né? Já sabem que comida tem frequência e é um ato um pouco incoerente querer ter paz e comer violência. É incoerente. Temos que ser honestos com a gente mesmo. O poder da mente supera tudo. Com a mente super centrada na paz, pode comer o que quiser. Você tem que se conhecer e se equilibrar. Mas alimento tem frequência. Não estou falando só de carne, não. Estou falando de várias coisas, industrializados e tudo. Então, saber disso e aplicar da sabedoria, porque a gente vai se tornando fisicamente o que a gente come. Porque o que a gente come são os tijolinhos do nosso tempo. Então, essa parte física. Mas não é só o comer. Os nossos pensamentos e as nossas atitudes afetam também o corpo, gerando uma frequência física no corpo. Aí como é que eu vou fazer? Tudo bem, eu vou observar isso, mas como é que eu vou fazer? Palavra-chave aqui: qualquer escola milenar de meditação, qualquer linha
pensando luz das Brahmas Kumaris, só se concentrando em luz. Quando você consegue se concentrar, você pega a sua mente, se coloca num ponto espiritual, aí você começa a meditar. Aí é que começa a meditação, só depois da concentração. A concentração pode ser praticada durante o dia a dia, em qualquer coisa, escovando os dentes, comendo, é o famoso mindfulness. Simplesmente é viver com consciência, é prestar atenção no que está fazendo, né? Mas é mais bonitinho dizer mindfulness, vamos dizer mindfulness, tá? Tá na moda, né? Mas é viver com consciência, é viver no presente, é você comer com consciência, é você conversar com a pessoa no estado de presença, você esperar a pessoa terminar de falar para você falar depois. Tudo isso é prática da concentração no dia a dia. E o lado espiritual, o espírito, a parte espiritual, o Atma, como eles dizem na Índia, deve reinar no processo. Então, muito comum, e eu ouço muitos vídeos e vejo palestras, é muito comum quando se fala só focar em coisas materiais. Você pode ter prosperidade, você pode ter saúde, pessoa certa para te fazer feliz, e eles ficam ensinando técnicas para ajudar a pessoa a se concentrar melhor, ter um pensamento positivo para adquirir isso. A visão oriental é muito diferente. A visão do yoga védico é meditar para se iluminar, e todas as outras coisas serão adicionadas. O que é a iluminação? É estar em contato com esse reino de Deus que está dentro de nós. Quando nossos olhos forem únicos, né, na Índia é chamado Kutastha, o centro crístico, o olho único, o corpo estará cheio de luz. Busque primeiro essa luz interna, essa paz interna, esse reino de Deus, porque a sua frequência vai mudar de pobreza para prosperidade, de doença. Esse reino de Deus, porque você não vai sentir necessidade de ninguém para te completar, porque você já é completo. E quando a gente tem necessidade de alguém para nos completar, vem os desapontamentos, porque ninguém nos completa. E quem nos completa é a nossa alma, que é plena, completa, assexuada e tem tudo. Então a gente vai buscar eternamente ser completado com o externo, que na Índia é chamado de Maya, como eu falei, e a gente vai gerar frequências após frequências de tristeza, de depressão, de ansiedade, porque lá fora, está lá fora, mas eu não consigo, gera o quê? Ansiedade. Isso vai gerando frequências que afetam o nosso corpo e afetam a nossa mente, logicamente. Por isso que eu falo, essa ignorância, que não é no termo de não ter estudo, ignorância da verdadeira essência que nós somos, que é a nossa alma interna, né? Vamos lá, gente. Eu fico no estado muito... Vamos fazer essa meditação. Então, como eu falei, começa com relaxamento. Para a gente relaxar, vou botar uma musiquinha para ajudar, porque as músicas que eu uso também são frequenciais. Então, para começar, para a gente relaxar, a gente não consegue relaxar numa postura ruim. Você tem que estar numa postura estável. Busque uma postura estável. A gente não pode deitar aqui, é ótimo relaxar deitado, mas aqui a gente não pode. E é meditação, quando a gente relaxa deitado, a tendência é a gente dormir. Tá? Então busque uma postura, pode ser recostado, se vocês já tiverem hábito de meditar, pode afastar um pouquinho da cadeira. E busque aquela postura, sinta a estabilidade da espinha dorsal, sinta os pés sobre o solo, sinta as mãos sobre as suas pernas. Eu sei que essa cadeira não é ideal, também não está acolchoada nem nada, não está de acordo com a sua altura, é tudo bem. Por isso faça os ajustes para você sentir o melhor possível. A postura é estável,
confortável. A gente vai fazer aqueles pontos básicos. A gente vai fazer o relaxamento, vai fazer a conscientização do corpo. O próprio relaxamento ele já é curativo e ele afeta o seu estado mental. Então, começando com o relaxamento, sinta os seus pés, o apoio dos pés sobre o solo, e sinta como seus pés derretessem no solo. Vá subindo, relaxando os tornozelos. Sinta bem mesmo o tornozelo direito, o tornozelo esquerdo, e solte, libere a energia, relaxe. Sinta as panturrilhas e solte a energia das panturrilhas. O relaxamento rejuvenesce, o relaxamento cura, o relaxamento faz a energia estagnada mover para outras áreas e energia nova de cura preencher esses espaços. Vá subindo e relaxe os joelhos. Sinta o relaxamento dos joelhos, das coxas e antecoxas. Relaxe os glúteos. Sinta o apoio dos glúteos sobre a cadeira. E sinta como se você estivesse afundando na cadeira. Como se de repente a cadeira fosse macia, você estivesse afundando na cadeira, no assento da cadeira, com o relaxamento dos glúteos. Aproveite que você está nessa área. Relaxe os pequeninos músculos do ânus, períneo. Solte esses músculos. Relaxe os músculos dos órgãos genitais. Cintura para baixo, completamente relaxado, como se você estivesse dentro de um jacuzzi, de uma piscina de água morna. Sinta aquele relaxamento da cintura para baixo e deixe essa sensação subir agora pelas costas, na região coxígena, bem na base da espinha dorsal, na região sacral, um pouco mais acima, na região lombar. Relaxa a lombar, relaxa a região dorsal, relaxa a região cervical, ali já perto da nuca. Sinta todos os músculos das suas costas relaxados. Relaxe os ombros. Aquela sensação de tirar uma mochila pesada quando você chega em casa e parece que você vai levitar. Relaxe os ombros. Relaxe os braços. Antebraços, relaxa os pulsos, as mãos e os dedos das mãos. Sinta o peso das mãos sobre as suas
abdômen, puxando o abdômen para dentro. Inala, empurrando o umbigo para fora. Pause um pouco, 1, 2, 3, exala, empurrando o umbigo para dentro. Inala, empurrando o umbigo para fora. Exala, empurrando o umbigo para fora, relaxando todo o corpo. Inale, empurrando o umbigo para fora. E simplesmente agora exale e relaxe, como se fosse um alívio. Se quiser, pode até fazer um som do relaxamento, como se tivesse aliviado. Inale, expanda o abdômen. Exala. Agora inale, preenchendo o abdômen e inflando os pulmões. Exale, relaxa. Sua cabeça vai ficando leve. O excesso de oxigênio vai fazendo você ter que respirar um pouco mais devagar. Esse é um princípio básico. A respiração está conectada com as emoções. Você acalma as emoções, a sua respiração, você acalma as emoções. Uma vez mais, expandindo o abdômen e pulmões. Exalando, esvaziando os pulmões e depois a região abdominal. Agora inalando, preenchendo abdômen e pulmões, movendo a cabeça e os ombros levemente para trás. Voltando a cabeça e os ombros e exalando. Isso vai fazer você ter uma sensação mais leve na cabeça e uma ativação da sua glândula pineal que te faz acreditar mais nas coisas mais etéricas e menos, proporcionalmente menos, que tudo é físico só. Inalando, expandindo o abdômen e o tórax. Pausando um pouco, abrindo os ombros e a cabeça para trás. Voltando a cabeça, relaxando os ombros e exalando todo o corpo, derretendo todo o corpo. Na inalação é como se você se abrisse como uma flor. Na exalação você volta a ser botão e ao mesmo tempo você relaxa e solta qualquer tensão. Inalando e se abrindo como uma flor. Cabeça para trás, ombros para trás. 1, 2, 3. Voltou a cabeça, voltou os ombros, exalou. Simplesmente agora observe o fluir da respiração. Sinta o frescor do ar que entra pelas suas narinas, na inalação natural, espontânea. E sinta o ar morno que passa pelas suas narinas quando você exala naturalmente. O acalmar da respiração é o acalmar das suas emoções. O observar a respiração é observar suas emoções. É muito possível que ao observar a sua respiração você sinta falta de ar. Isso não ocorre quando você está vendo um filme ou lendo um livro, mas ocorre quando você se torna consciente da sua respiração. E se ocorrer, é sinal que você está tentando controlar a respiração, assim como a gente tenta controlar tudo à nossa volta.
Se isso por acaso acontecer, não é que vai acontecer com todos, você faz umas 2 ou 3 respirações profundas e volta ao processo de observar a respiração natural. Essa é uma prática milenar terapêutica. Se você sentir que sua respiração está superficial, que não está te suprindo, você faz algumas respirações profundas, você já começa a aliviar essa emoção inconsciente, essa força inconsciente, já começa a aliviar.